A paz do Senhor a todos. Uma coisa que acontece muito nos nossos dias são as pessoas falarem tanto de preconceito contra os preconceitos, mas se vocês repararem bem, as pessoas que mais incentivam o preconceito são exatamente as pessoas que dizem que o sofrem. Porque se você pensar bem, cada direito que você dá separado para uma pessoa negra, você está diferenciando o negro do branco. E nós não somos uma raça pura, nós somos uma raça mestiça. Não existe ninguém aqui que seja totalmente branco nem totalmente negro. Tem mistura. E o que acontece? Se você gera legislações que favorecem uns e discriminam os outros, então você está continuando a ser racista. Isso acontece não é porque as pessoas tenham discernimento, não. Acontece porque isso já acontecia no passado. No tempo dos apóstolos, fazendo os atos depois da ascensão de Cristo, as ações dos apóstolos muitas vezes geravam preconceitos dos outros. Por quê? Eles eram perseguidos. Então eles não deveriam achar diferença entre uma ou outra pessoa. Mas o que acontece? Havia aquele negócio assim, o cidadão é romano, então não devo me meter com ele, já que eu sou apóstolo de Cristo. Era o que Pedro pensava. No capítulo 10 de Atos, Pedro estava no terraço orando, falando da hora sexta. A hora sexta é mais ou menos meio-dia. E o que acontece? Pedro estava no terraço orando e de repente ele teve um arrebatamento de sentidos. Olha o que aconteceu. E, tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe veio a voz: Não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. O que acontece aqui? Pedro, ele já tinha sido avisado que ele teria que ir na casa de Cornélio. O Senhor já havia lhe falado. Mas, sabendo que Pedro poderia chegar lá cheio de dedos, vendo a diferença entre ele e Cornélio, o Senhor deu essa visão a ele, para que ele soubesse de uma coisa. Se Deus mandou que ele fosse até a casa de Cornélio, era para que ele tratasse como igual, e não gerasse ali a diferença por ele ser romano. E o que acontece? Pedro entendeu isso perfeitamente. Tanto que quando ele chegou lá, ele fez uma pregação dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é branco, se você é negro, se você é chinês, se você é americano, não importa. Se você aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno e maravilhoso Salvador, você é igual a todo cristão. Se você não é cristão e você não quer ser, você continua sendo um ser humano. A diferença é só a fé. Mas não é pela fé que eu tenho que te fazer mal, ou você me fazer mal. Então, é para que se entenda que o que Deus nos explica aqui é que todo preconceito é errado. Mas se você acha que porque eu sou cristão eu tenho algum problema,
O preconceito é teu. Se algum cristão que eu conheça achar que você, por ser espírita, tem um problema, esse cristão tem problema. A nossa fé nos difere de maneira tal que nós precisamos entender o seguinte: nós sabemos que quem crer e for batizado será salvo. A palavra diz: se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É o que Paulo fala para o carcereiro de quando ele foi liberto pelo terremoto. Porém, Pedro ele não diz para ele ser batizado porque ele poderia não ter tempo de ser batizado, ele poderia ser morto por alguém. Mas com isso ele poderia ainda alcançar o batismo se ele quisesse, se ele não morresse nesse meio tempo. O importante é que haja propósito. A salvação, quem acredita nela são os cristãos. Então, eu não vou dizer que fulano ou ciclano de outra religião vai ser salvo, porque não posso falar isso. Para ser salvo tem que acreditar em Jesus. Para acreditar em Jesus tem que verdadeiramente ser cristão. E quem diz que acredita em Jesus e não é cristão, está vivendo pela mentira do que acha que Jesus foi. Mas a gente também não pode discriminar essas pessoas. Deixa elas se iludirem. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se for o caso, a pessoa vai crer. Se não, paciência. Ninguém é forçado a crer. Como também ninguém é forçado a ter um partido de direita ou de esquerda. Ninguém é forçado a escolher se associar com o crime porque senão você é preconceituoso. Não, você não tem que se associar. Criminoso, ele está nessa vida de erro porque quer. Cada um faz aquilo que bem entender da sua vida. Só que você tem que entender que, apenas um caminho leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Tá? E detalhe, nós não temos que ser preconceituosos por quem não aceita a palavra de Deus, mas temos que orar por eles. Então guarde essa palavra, fique na paz do Senhor e um bom restante do teu dia para a glória de Deus. Amém?